Você já foi buscar alguma coisa em outro cômodo da casa e quando chegou lá, simplesmente esqueceu o que ia pegar? Ficou parado, olhando ao redor, tentando lembrar, e veio aquela sensação estranha, quase assustadora de que algo dentro de você falhou. Você riu, talvez, ou fingiu que riu, mas por dentro uma pergunta ficou: isso é normal ou está começando alguma coisa? Eu sei dessa sensação. E você provavelmente também sabe, porque isso acontece com milhões de pessoas todos os dias, ao redor do mundo, e a maioria delas não faz nada a respeito, não porque não se importam, mas porque não sabem que existem alternativas reais, naturais, comprovadas, que podem fazer uma diferença enorme na saúde do seu cérebro. Hoje eu vou falar sobre algo que a maioria das pessoas ignora até ser tarde demais. Vou te mostrar plantas que existem há séculos, algumas há milênios, e que foram usadas por civilizações inteiras para proteger a mente, aguçar a memória e manter o cérebro funcionando com força e clareza. Mas antes de entrar nisso, quero que você fique comigo até o momento específico deste vídeo, porque mais adiante vou revelar algo sobre uma dessas plantas que mudou completamente o que a ciência pensava sobre a memória humana. Algo que surpreendeu os próprios pesquisadores. Algo que, quando eu descobri, fiquei sem acreditar. Então, fica aqui, porque vai valer a pena. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabia que o declínio cognitivo, essa perda lenta e silenciosa das funções do cérebro, começa muito antes do que você imagina? Muitos estudos apontam que esse processo pode iniciar ainda na casa dos 30 e poucos anos, silenciosamente, sem avisar, sem dores, sem sintomas óbvios. Apenas uma lentidão que vai crescendo aos poucos, um esquecimento aqui, uma dificuldade de concentração ali, um nome que some da memória na hora que você mais precisava. E o pior de tudo, a maioria das pessoas aceita isso como algo inevitável, como parte do envelhecimento, como se não houvesse nada a fazer. Mas isso não é verdade. E é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje, desde que os humanos vivem em comunidade, desde que as antigas civilizações olhavam para a natureza em busca de respostas, as plantas sempre estiveram no centro da medicina. Os egípcios usavam ervas para tratar a mente. Os gregos documentaram centenas de plantas medicinais. Os chineses construíram um sistema de medicina inteiro ao redor delas. Os povos indígenas das Américas passaram seus conhecimentos de geração em geração, às vezes por milênios, sem escrever uma única palavra, apenas pela tradição oral e pelo uso cotidiano das plantas que a terra oferecia. E não estou falando de superstição, estou falando de sabedoria acumulada ao longo de gerações e gerações de observação, de uso, de tentativa e erro. Uma sabedoria que a ciência moderna vem confirmando. Uma planta de cada vez, com estudos sérios publicados em revistas renomadas do mundo inteiro. O que acontece no seu cérebro ao longo do tempo é algo que a ciência chama de estresse oxidativo. Imagine que o seu cérebro é uma cidade enorme, complexa, cheia de conexões, de estradas, de prédios, de comunicação constante. Agora imagine que essa cidade começa a ser atacada por uma poluição invisível. Radicais livres, inflamação, toxinas que se acumulam. Aos poucos, as estradas vão entupindo, os prédios vão rachando. A comunicação entre os bairros vai ficando mais lenta. E a cidade, que um dia funcionava perfeitamente, começa a dar sinais de desgaste. É exatamente isso que acontece com o cérebro humano quando ele não recebe o suporte adequado. E é exatamente aí que as plantas entram, porque algumas delas têm compostos que agem como uma equipe de manutenção para essa cidade. Elas limpam a poluição, reparam as estradas, fortalecem os prédios, melhoram a comunicação e fazem isso de maneira que o próprio corpo reconhece, porque é uma linguagem que a natureza já ensinou ao organismo humano ao longo de milhões de anos de evolução. A primeira planta que preciso te apresentar é o ginkgo biloba, e provavelmente você já ouviu falar nele. Mas eu preciso que você ouça de verdade, porque a maioria das pessoas não entende
o que esse vegetal realmente faz no cérebro humano. O ginkgo biloba é a árvore mais antiga ainda viva no planeta. Isso não é exagero. Essa espécie tem mais de 250 milhões de anos. Sobreviveu a extinções em massa, sobreviveu a glaciações, sobreviveu ao ataque nuclear de Hiroshima. E há registros de que algumas árvores de ginkgo, que estavam a menos de 2 quilômetros do epicentro da explosão, rebrotaram logo depois. Essa planta é literalmente uma sobrevivente. E os humanos perceberam isso. Há mais de 5.000 anos, a medicina tradicional chinesa usa o ginkgo para tratar doenças da mente, para melhorar a memória, para aguçar o foco, para manter a clareza mental em idades avançadas. O que a ciência descobriu é que o ginkgo contém substâncias chamadas flavonoides e terpenoides, dois grupos de compostos que agem diretamente no cérebro. Os flavonoides são antioxidantes poderosos que combatem o estresse oxidativo que mencionei antes. Os terpenoides, especialmente um chamado ginkgolídeo, melhoram a circulação sanguínea no cérebro. E essa segunda parte é crucial, porque pensa comigo, o seu cérebro representa apenas 2% do peso total do seu corpo, mas consome cerca de 20% de todo o oxigênio que você respira. Ele é um consumidor voraz. E quando a circulação sanguínea para o cérebro fica comprometida, quando as artérias ficam mais rígidas, quando o fluxo sanguíneo diminui, o cérebro começa a sofrer, a memória piora, a concentração diminui, o raciocínio fica mais lento. O ginkgo biloba age diretamente nesse problema. Ele dilata os vasos sanguíneos, melhora a fluidez do sangue e garante que o cérebro receba o oxigênio e os nutrientes que ele precisa para funcionar bem. Estudos publicados em revistas científicas como Journal of Psychiatric Research mostram que o uso regular de extrato de ginkgo pode melhorar significativamente a memória, a velocidade de processamento cognitivo e a qualidade do foco em adultos mais velhos. Mas como cultivar o ginkgo? Essa é uma árvore de crescimento lento, mas de uma beleza extraordinária. Ela pode ser cultivada em vasos grandes, especialmente as variedades menores, e se adapta bem ao clima brasileiro em muitas regiões. Ela prefere sol pleno e solo bem drenado. Não gosta de raízes encharcadas, pode ser propagada por sementes ou por estacas. O crescimento inicial é lento. Nos primeiros anos ela cresce devagar, mas depois vai ganhando força. A folha em formato de leque, com aquela divisão no meio, é inconfundível e de uma elegância rara. Para o uso medicinal, a forma mais estudada e eficaz é o extrato padronizado. Geralmente encontrado em cápsulas, as folhas frescas também podem ser usadas em infusões, mas a concentração dos compostos ativos é menor do que nos extratos. A dose típica estudada em pesquisas é de 120 a 240 mg de extrato padronizado por dia, divididos em 2 ou 3 tomadas. E aqui vem um alerta importante. O ginkgo biloba tem efeito anticoagulante. Isso significa que ele torna o sangue mais fluido. Para a maioria das pessoas, isso é um benefício. Mas se você toma algum medicamento que já afina o sangue, como a varfarina, o ácido acetilsalicílico em doses altas ou outros anticoagulantes, você precisa conversar com seu médico antes de começar a usar ginkgo. A combinação pode aumentar o risco de sangramentos. Nunca ignore esse ponto. E você? Você sabe o quanto a circulação sanguínea afeta diretamente a sua capacidade de lembrar? Pois é, a maioria das pessoas nunca conecta essas duas coisas, mas agora você sabe. E esse conhecimento já coloca você à frente de grande parte das pessoas que convivem com o esquecimento sem entender de onde ele vem. Vamos para a segunda planta. E essa, confesso, é uma das minhas favoritas, é a Bacopa monnieri. E se o ginkgo é o veterano milenar do Oriente, a Bacopa é a estudiosa silenciosa que ficou na sombra por muito tempo, até que a ciência moderna resolveu olhar de verdade para ela. A Bacopa tem uma história de uso que remonta a mais de 3.000 anos na medicina ayurvédica da Índia. Os textos antigos chamam ela de Brahmi, uma referência a Brahma, o deus da criação e do conhecimento na tradição hindu. Ela era usada por monges estudiosos,
para melhorar a capacidade de aprendizado, fortalecer a memória e aumentar a concentração durante longas horas de estudo e meditação. É uma planta pequena, rasteira, que cresce naturalmente em ambientes úmidos e alagadiços. Suas folhas são carnudas, de um verde claro e brilhante. Ela tem flores minúsculas, brancas ou levemente lilás. Uma planta discreta, quase tímida, mas por dentro ela guarda um poder extraordinário. Os compostos ativos da bacopa são chamados bacosamídeos, e eles fazem algo que muito poucos compostos naturais conseguem fazer: atravessam a barreira hematoencefálica. Isso significa que eles conseguem chegar diretamente ao tecido cerebral, onde agem de maneiras fascinantes. Primeiro, eles estimulam a produção de dendritos. Você sabe o que são dendritos? São as extensões dos neurônios, os braços das células do cérebro, que fazem contato com outros neurônios. Quanto mais dendritos, mais conexões. Quanto mais conexões, melhor a comunicação dentro do cérebro, melhor a memória, melhor o aprendizado, mais rápido o raciocínio. Segundo, a bacopa tem ação antioxidante e anti-inflamatória no tecido cerebral. Ela combate aquela poluição invisível de que falei antes. Terceiro, e isso é algo que me impressiona muito, estudos mostram que a bacopa aumenta os níveis de acetilcolina no cérebro. A acetilcolina é um neurotransmissor fundamental para a memória e o aprendizado. Sabe quais são os medicamentos mais usados para tratar o Alzheimer? Muitos deles funcionam justamente tentando aumentar os níveis de acetilcolina no cérebro, e a bacopa faz isso de forma natural. Uma revisão publicada no Journal of Ethnopharmacology analisou dezenas de estudos sobre a bacopa e concluiu que o uso regular e consistente, por pelo menos 12 semanas, leva a melhoras significativas na memória de curto prazo, na velocidade de aprendizado e na capacidade de reter informações novas. Mas aqui tem um ponto importantíssimo que muita gente ignora. A bacopa é lenta. Ela não é um estimulante, ela não vai te dar energia de uma hora para outra como o café. Ela trabalha ao longo do tempo, reconstruindo e fortalecendo as estruturas cerebrais. Os efeitos mais perceptíveis geralmente aparecem depois de 8 a 12 semanas de uso contínuo. Quem desiste antes disso nunca sente o resultado de verdade. Para cultivar a bacopa em casa, você vai precisar de um ambiente úmido. Ela ama a água. Pode ser cultivada em vasos, com solo constantemente úmido, ou até em aquários e jardins aquáticos. Prefere sol parcial a pleno. Multiplica-se facilmente por estacas. Basta cortar um ramo, colocar em água e ele vai criar raízes rapidamente. É uma das plantas mais fáceis de propagar que existe. O uso mais tradicional é como infusão, as folhas frescas ou secas em água quente. Também está disponível em pó e em cápsulas com extrato padronizado. A dose tipicamente estudada é de 300 mg de extrato por dia. Um cuidado importante: a bacopa pode causar desconforto gastrointestinal em algumas pessoas, especialmente quando tomada com o estômago vazio. Sempre tome com alimentos. E eu preciso te perguntar, quando foi a última vez que você aprendeu algo novo e sentiu que realmente ficou na sua memória com facilidade? Porque a dificuldade de reter informações novas é um dos primeiros sinais de que o cérebro precisa de suporte. E a bacopa pode ser exatamente o que você estava procurando. Agora quero falar de uma planta que provavelmente está na cozinha da sua casa agora mesmo, ou na casa da sua mãe, ou da sua avó. Uma planta que durante muito tempo foi vista apenas como tempero, como ingrediente culinário, como algo para dar sabor ao arroz e ao feijão, e que a ciência revelou ser um dos protetores cerebrais mais poderosos que existem. Estou falando do alecrim, o Rosmarinus officinalis, ou como a ciência passou a chamar recentemente após uma reclassificação botânica, o Salvia rosmarinus. O alecrim tem um cheiro inconfundível, aquele aroma quase medicinal, resinoso, que te desperta imediatamente quando você toca as folhas. E não é por acaso. Esse cheiro vem de compostos voláteis, como o cineol e o cânfora,
E esses compostos fazem algo extraordinário. Eles entram no organismo através da inalação. Apenas ao sentir o cheiro do alecrim, compostos ativos entram pela corrente sanguínea através das mucosas do nariz e chegam ao cérebro. Um estudo publicado no Therapeutic Advances in Psychopharmacology mostrou que pessoas expostas ao aroma de alecrim em ambientes fechados tiveram desempenho significativamente melhor em testes de memória e velocidade de processamento cognitivo do que o grupo controle que não foi exposto ao aroma, apenas o cheiro, sem ingerir nada, apenas respirando o ar de um ambiente aromatizado com alecrim. Mas o alecrim não age só pelo olfato. Quando consumido, seja como chá, seja como tempero culinário, seja como extrato, ele entrega ao organismo compostos como o ácido rosmarínico e o ácido carnósico, que são antioxidantes excepcionalmente poderosos. Estudos mostram que o ácido carnósico, em particular, ativa um mecanismo no cérebro chamado via NF2, um sistema de defesa natural do organismo que produz seus próprios antioxidantes internos. É como se o alecrim ligasse o sistema de autoproteção do cérebro. Além disso, o alecrim inibe a enzima colinesterase, a mesma enzima que degrada a acetilcolina, aquele neurotransmissor da memória que mencionei quando falei da bacopa. Ao inibir essa enzima, o alecrim ajuda a manter níveis mais altos de acetilcolina no cérebro por mais tempo. Exatamente o mesmo mecanismo que muitos medicamentos para Alzheimer tentam replicar. Cultivar alecrim é uma das tarefas mais simples que existem na jardinagem. Ele é resistente, ele ama sol, não precisa de muita água. De fato, rega excessiva é um dos principais erros que as pessoas cometem com o alecrim. Ele prefere solo bem drenado, quase árido. Pode ficar em vaso na sacada, na janela, no jardim. Multiplica-se facilmente por estacas. É uma das plantas mais gratificantes para quem está começando na jardinagem medicinal. Para usar como protetor cerebral, você pode fazer um chá simples, uma colher de sopa de folhas frescas ou uma colher de chá de folhas secas em uma xícara de água quente por 10 minutos tampado. Pode adoçar com mel se preferir. Mas cuidado, o alecrim em grandes quantidades pode ter efeito estimulante e aumentar a pressão arterial em pessoas sensíveis. Gestantes devem evitar o uso medicinal do alecrim, embora o uso culinário em pequenas quantidades seja seguro. E quem tem epilepsia deve consultar um médico antes de usar, pois alguns de seus compostos podem, em doses altas, ter efeito convulsivante. Mas dentro das doses normais de uso culinário e de chá, o alecrim é uma das plantas mais seguras e mais acessíveis que você pode ter em casa. E o simples ato de manter um vaso de alecrim na sua cozinha, de esfregar uma folha entre os dedos quando vai passar por ali, já é uma forma de trazer benefícios para o seu cérebro todos os dias. Agora quero te apresentar uma planta que poucos brasileiros conhecem pelo nome científico, mas que quase todo mundo já viu. É a centela asiática, também conhecida como tiririca de jardim em algumas regiões, ou pelo nome popular gotu-kola, que vem da tradição ayurvédica. Ela é aquela plantinha baixinha, rasteira, com folhas em formato de leque, que cresce em quase qualquer jardim úmido e é muitas vezes arrancada como se fosse mato. Que erro imenso! A centela asiática é usada há mais de 2000 anos na medicina tradicional da Índia, China e países do Sudeste Asiático. Na tradição ayurvédica, ela é considerada uma das plantas mais importantes para a longevidade e para a saúde da mente. Existe até um ditado popular no Sri Lanka que diz que uma folha de centela por dia mantém a mente jovem. E a ciência está descobrindo que esse ditado talvez não seja apenas poesia. Os compostos ativos da centela, chamados triterpenos, especialmente o asiaticoside e o madecassoside, têm um efeito que, quando eu li pela primeira vez, tive que reler para acreditar. Esses compostos estimulam a produção de BDNF. BDNF é a sigla para fator neurotrófico derivado do cérebro. Ou, em termos simples, é o fertilizante do cérebro. É a substância que o próprio organismo produz para promover o crescimento de novos neurônios,
fortalecer as conexões existentes e proteger os neurônios contra danos. Sim, você leu certo. Novos neurônios. Durante décadas, a ciência acreditou que o cérebro adulto não criava novos neurônios, que você nascia com uma quantidade determinada e só ia perdendo ao longo da vida. Sabemos hoje que isso não é totalmente verdade. Em certas regiões do cérebro, especialmente no hipocampo, a área responsável pela memória e pelo aprendizado, o processo de criação de novos neurônios, chamado neurogênese, continua acontecendo ao longo de toda a vida adulta. E o BDNF é o grande responsável por estimular esse processo. E a centela asiática estimula a produção de BDNF. Isso significa que ela não apenas protege o que você tem, ela pode ajudar o seu cérebro a se renovar. Estudos em animais mostraram que a centela melhora a memória espacial, reduz a ansiedade e tem efeito neuroprotetor em modelos de doenças neurodegenerativas. Estudos em humanos mostraram melhoras na memória de trabalho, no humor e na velocidade de processamento cognitivo em adultos mais velhos. Uma pesquisa publicada no Journal of Ethnopharmacology acompanhou idosos que usaram extrato de centela por 2 meses e observou melhorias significativas na memória verbal e na atenção. Cultivar a centela em casa é simples. Ela é uma planta rasteira que ama umidade e sombra parcial. Cresce bem em vasos fundos com solo úmido e rico em matéria orgânica. Pode ser propagada por divisão, basta separar uma porção com raízes e plantar em outro local. Ela se espalha naturalmente como uma cobertura de solo e é extremamente resistente. Em climas tropicais como o brasileiro, ela cresce praticamente o ano todo. Para uso, as folhas frescas podem ser consumidas diretamente em saladas, sucos e smoothies. Pode ser feita como chá, mas o calor excessivo pode degradar alguns dos compostos ativos. Então, a infusão deve ser feita com água não muito quente, em torno de 70 a 80 graus. Extratos padronizados em cápsulas são a forma com mais estudos clínicos. Doses estudadas variam de 600 a 1000 miligramas por dia. Pessoas com histórico de problemas hepáticos devem usar com cautela e sob orientação médica, pois em uso prolongado e doses altas, foram reportados raros casos de hepatotoxicidade. E eu preciso parar aqui um momento, porque estou chegando num ponto que prometi lá no começo deste vídeo. Lembra que eu disse que havia algo sobre uma dessas plantas que surpreendeu os próprios pesquisadores, que mudou completamente o que a ciência pensava sobre memória? Pois bem, chegou a hora e a planta em questão é a próxima da nossa lista. É a ashwagandha, também conhecida pelo nome científico Withania somnifera. E o que a ciência descobriu sobre ela nos últimos anos desafiou décadas de teoria neurocientífica. A ashwagandha é uma planta da família das solanáceas, a mesma família do tomate e da batata. Ela cresce naturalmente em regiões áridas da Índia, do norte da África e do Mediterrâneo. Na medicina ayurvédica, ela é classificada como um adaptógeno, uma substância que ajuda o organismo a se adaptar e a resistir ao estresse físico e mental. E estresse, como você vai ver, é um inimigo feroz da memória. Quando você passa por uma situação de estresse, o seu corpo libera uma substância chamada cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse. Em situações agudas ele é útil. Ele prepara o corpo para reagir, para lutar ou fugir. Mas quando o estresse é crônico, quando o cortisol fica elevado por dias, semanas, meses, ele se torna destrutivo, e um dos primeiros alvos dessa destruição é o hipocampo, aquela mesma região do cérebro responsável pela memória e pelo aprendizado. Estudos mostram que o cortisol cronicamente elevado literalmente reduz o volume do hipocampo. Ele mata neurônios, ele prejudica a formação de novas memórias, ele dificulta a recuperação de memórias antigas. Pessoas que passam por estresse crônico prolongado frequentemente relatam dificuldade de concentração, esquecimentos frequentes, sensação de névoa mental, o que em inglês se chama brain fog. Você reconhece algum desses sintomas, porque são mais comuns do que você imagina.
E aqui vem o que a ciência descobriu sobre a ashwagandha, que chocou os pesquisadores. Os compostos ativos dela, chamados watanolídeos, não apenas reduzem os níveis de cortisol de forma mensurável. Eles também estimulam a produção de BDNF, aquele fertilizante do cérebro que mencionei ao falar da centela asiática. Mas tem mais. Estudos recentes mostraram que a ashwagandha tem a capacidade de estimular o crescimento dos axônios, as longas extensões dos neurônios que carregam sinais elétricos pelo cérebro, e das sinapses, os pontos de contato entre os neurônios. Em outras palavras, a ashwagandha não apenas protege o cérebro, ela estimula o crescimento das estruturas físicas que permitem que os neurônios se comuniquem. Ela literalmente ajuda o cérebro a reconstruir suas redes de comunicação. Um estudo publicado no Journal of Dietary Supplements acompanhou adultos com comprometimento de memória leve e os dividiu em 2 grupos. Um recebeu extrato de ashwagandha, o outro recebeu placebo. Após 8 semanas, o grupo que usou ashwagandha apresentou melhoras significativas em testes de memória imediata, memória geral, atenção executiva e velocidade de processamento cognitivo. O grupo do placebo não apresentou mudanças significativas. Esse resultado, publicado em uma revista científica revisada por pares, gerou muita discussão na comunidade científica, porque ele sugeria algo que antes seria considerado impossível, que uma planta poderia reverter, mesmo que parcialmente, o declínio cognitivo já instalado. Cultivar a ashwagandha no Brasil é possível, especialmente em regiões mais secas e com boa insolação. Ela prefere solos arenosos, bem drenados, com baixa umidade. Não tolera encharcamento. Pode ser cultivada em vasos grandes. É propagada por sementes. As raízes, que são a parte mais utilizada medicinalmente, estão prontas para colheita após 1 a 2 anos de cultivo. O uso mais comum é em pó, a raiz seca e moída, misturada a leite morno ou a bebidas vegetais, às vezes com mel e uma pitada de cúrcuma. Essa preparação é chamada na tradição ayurvédica de Golden Milk, ou leite dourado. É uma forma deliciosa e eficaz de consumir a ashwagandha regularmente. Também está disponível em cápsulas com extrato padronizado. Doses estudadas variam de 300 a 600 mg de extrato por dia. Alertas importantes. A ashwagandha pode potencializar medicamentos sedativos e ansiolíticos. Quem usa esses medicamentos deve consultar um médico antes de começar. Gestantes devem evitar completamente, pois pode ter efeito estimulante uterino. Pessoas com doenças autoimunes também devem usar com cautela, pois ela estimula o sistema imunológico. Mas para a maioria dos adultos saudáveis, a ashwagandha é uma das plantas mais estudadas, mais seguras e mais eficazes para a saúde do cérebro que existe. E o fato dela também combater o estresse crônico, que é um dos maiores inimigos do cérebro moderno, a torna ainda mais relevante para quem vive a vida agitada que a maioria de nós vive hoje. Vamos agora para uma planta que tem um nome que você provavelmente já ouviu associado à culinária: a cúrcuma, também chamada de açafrão da terra. Ela é aquela raiz de cor laranja intenso que dá a cor amarela ao curry e que pintou de amarelo a roupa de praticamente todo mundo que já tentou manipulá-la na cozinha, sem luvas. Mas a cúrcuma é muito mais do que um corante natural. Ela contém um composto chamado curcumina. E a curcumina é, provavelmente, um dos compostos naturais mais estudados do mundo quando se trata de saúde cerebral. Existem milhares de estudos científicos sobre ela. E o que eles mostram é consistentemente impressionante. A curcumina tem ação anti-inflamatória no cérebro. Ela bloqueia moléculas inflamatórias chamadas citocinas, que, quando em excesso, danificam o tecido cerebral. Tem ação antioxidante extraordinária. E assim como a centela e a ashwagandha, estimula a produção de BDNF. Mas tem uma descoberta sobre a curcumina que é especialmente relevante para a questão do Alzheimer. Estudos em laboratório mostraram que a curcumina pode ajudar a dissolver placas de beta-amiloide.
as proteínas que se acumulam no cérebro de pacientes com Alzheimer e que estão associadas à destruição dos neurônios. Essa descoberta abriu uma linha inteira de pesquisa sobre o potencial da curcumina como preventivo de doenças neurodegenerativas. E sabe o que é curioso? Na Índia, onde o curry, rico em cúrcuma, é parte diária da alimentação, a incidência de Alzheimer em idosos é significativamente menor do que em países ocidentais. Claro que outros fatores estão envolvidos, mas os pesquisadores apontam a cúrcuma como um dos possíveis protetores nessa equação. O grande desafio da curcumina é a biodisponibilidade. Ela é mal absorvida pelo organismo quando consumida sozinha, mas existe um truque simples e poderoso. A piperina, um composto presente na pimenta preta, aumenta a absorção da curcumina em até 2.000%. 2.000. Então, sempre que você usar cúrcuma, seja na comida, seja como suplemento, combine com uma pitada de pimenta preta. Esse par tem sido usado na medicina ayurvédica há séculos. A ciência levou um tempo para entender por quê. Mas agora entende. Para cultivar a cúrcuma em casa, você vai precisar de um rizoma, que é aquela raiz nodosa, alaranjada que você pode encontrar em feiras e mercados. Ela ama calor, umidade e sol parcial a pleno. Plante o rizoma em solo rico e úmido, a cerca de 5 centímetros de profundidade. Em climas tropicais como o brasileiro, ela cresce muito bem. A colheita é feita depois que as folhas amarelecem, geralmente após 8 a 10 meses. Uma planta pode render uma quantidade generosa de raízes frescas, que podem ser usadas imediatamente ou secas e moídas. Para o uso medicinal, a cúrcuma fresca pode ser usada em sucos, chás, receitas. A versão em pó é conveniente e poderosa. Extratos de curcumina com piperina adicionada estão disponíveis em cápsulas para quem quer uma dose mais concentrada. Não existe uma dose única estabelecida para todos os fins, mas estudos usam tipicamente entre 500 e 2.000 miligramas de curcumina por dia, sempre combinada com piperina. Alertas: a cúrcuma tem efeito anticoagulante leve. Quem usa medicamentos que afinem o sangue deve ter cautela. Em doses muito altas, pode causar desconforto gástrico. Gestantes devem evitar suplementação em doses medicinais, embora o uso culinário normal seja seguro. Agora quero falar de uma planta que tem um nome que soa quase mágico: Lion's Mane. Em português, juba de leão. E o nome é perfeito, porque o cogumelo Lion's Mane, seu nome científico, é Hericium erinaceus. Parece exatamente isso. Uma juba de leão branca e esponjosa. Um dos cogumelos mais bonitos e mais fascinantes que existem. Sim, eu sei que tecnicamente um cogumelo não é uma planta, mas os fungos medicinais merecem um lugar nessa conversa, porque o Lion's Mane faz algo que nenhuma planta que mencionei até agora faz de maneira tão direta e documentada. Ele estimula a produção de NGF, fator de crescimento nervoso. O NGF é uma proteína essencial para o crescimento, manutenção e sobrevivência dos neurônios. Ele é literalmente o sinal que o organismo manda para os neurônios para que eles cresçam, se ramifiquem e se mantenham vivos. Sem NGF adequado, os neurônios atrofiam. Com NGF adequado, eles florescem. E os compostos do Lion's Mane, especialmente as ericenonas e os erinacinas, estimulam a produção de NGF no cérebro. É o único alimento ou composto natural conhecido até hoje com essa capacidade documentada de maneira tão consistente. Um estudo japonês publicado no Phytotherapy Research acompanhou idosos com leve comprometimento cognitivo por 16 semanas. O grupo que consumiu Lion's Mane em pó diariamente mostrou melhoras significativas em testes cognitivos. Quando o consumo foi suspenso, os benefícios diminuíram. Quando retomado, os benefícios voltaram. Esse padrão de ida e volta confirmou que era de fato o cogumelo responsável pelas melhorias. O Lion's Mane pode ser cultivado em casa com kits de cultivo que estão cada vez mais disponíveis no mercado brasileiro. Ele cresce em substratos ricos em celulose,
como serragem de madeira de folhosa ou palha de arroz. Prefere ambientes úmidos, frescos e com boa ventilação. Não precisa de luz direta. É um dos cogumelos mais fáceis de cultivar para iniciantes e produz colheitas abundantes. Para o uso, o Lion's Mane pode ser consumido cozido. Ele tem um sabor suave, quase adocicado, que lembra levemente frutos do mar. Pode ser refogado, grelhado, feito em sopas. Também está disponível em pó para adicionar a cafés, chás, smoothies e em cápsulas de extrato. É importante que o extrato seja feito tanto da parte interna, micelar, quanto da parte externa, corpo de frutificação, pois os compostos ativos se distribuem de formas diferentes nessas duas partes. Pessoas que têm alergias a fungos ou cogumelos devem evitar o Lion's Mane. Em pessoas com baixa imunidade, qualquer cogumelo deve ser usado com orientação médica. Para os demais, ele é considerado extremamente seguro. Inclusive é consumido como alimento comum em vários países asiáticos há séculos. E agora chegamos ao ponto do guia prático, porque toda essa informação é linda na teoria, mas o que importa é o que você vai fazer com ela a partir de hoje. Primeiro, quero que você entenda algo fundamental. Você não precisa usar todas essas plantas ao mesmo tempo. Na verdade, começar com todas ao mesmo tempo pode ser uma forma de não começar com nenhuma de verdade, porque o excesso de mudanças torna difícil manter qualquer hábito. Comece com uma, a que mais te chamou a atenção, a que você mais achou que se encaixa na sua situação. Se o seu maior problema é a falta de foco e a sensação de névoa mental, comece pelo alecrim. É a planta mais acessível, está provavelmente disponível em qualquer feira ou mercado. E você pode começar hoje mesmo com um chá simples ou colocando um vasinho na sua janela. Se o seu maior desafio é o estresse crônico e a sensação de que o estresse está afetando sua memória, comece pela ashwagandha. O leite dourado com ashwagandha antes de dormir é um ritual simples, agradável e eficaz. Se você quer um protocolo mais completo a longo prazo, pense em combinar 2 ou 3 plantas ao longo do tempo. Um exemplo de combinação muito estudada é cúrcuma com pimenta preta no café da manhã, Bacopa munieri no almoço e Lion's Mane à tarde ou à noite. Mas independente de qual planta você escolher, existe um princípio que é mais importante do que qualquer suplemento, qualquer chá, qualquer protocolo: a consistência. O cérebro não muda da noite para o dia. Ele muda ao longo do tempo, com estímulos repetidos e consistentes. Assim como a bacopa precisa de 12 semanas para mostrar seus efeitos, a saúde cerebral precisa de meses e anos de cuidado consistente para florescer. Pensa assim: você não escova os dentes uma vez e acha que está protegido para sempre. Você escova todos os dias. O cuidado com o cérebro funciona da mesma forma. É um compromisso diário, não uma solução pontual. E esse cuidado vai muito além das plantas, porque as plantas são ferramentas poderosas, mas elas trabalham melhor dentro de um contexto de vida saudável. O sono é talvez o fator mais subestimado para a saúde cerebral. É durante o sono que o cérebro consolida memórias, elimina toxinas acumuladas durante o dia e se repara. Privar o cérebro de sono adequado é como tentar encher um balde furado. A atividade física aumenta a circulação sanguínea para o cérebro e estimula a produção de BDNF de forma muito significativa. 30 minutos de caminhada por dia fazem mais pelo seu cérebro do que muitas pessoas imaginam. A alimentação rica em gorduras boas, abacate, azeite de oliva, sardinha, nozes, fornece os blocos de construção de que os neurônios precisam. E o estímulo mental: aprender coisas novas, ler, ter conversas desafiadoras, resolver problemas, mantém o cérebro em forma da mesma maneira que o exercício físico mantém os músculos. As plantas que mencionei hoje são aliadas poderosas dentro desse contexto maior. Elas não são milagres isolados, são parte de uma estratégia de vida. E agora preciso falar sobre algo que às vezes as pessoas ignoram quando se falam de plantas medicinais: a questão da individualidade. Cada organismo é único.
O que funciona muito bem para uma pessoa pode funcionar de maneira diferente para outra. Dosagem, frequência, forma de preparo, interações com medicamentos, tudo isso varia. Por isso, especialmente se você tem alguma condição de saúde pré-existente, se você usa medicamentos de uso contínuo, se você é idoso gestante ou amamentando, sempre consulte um médico ou um profissional de saúde. Antes de iniciar qualquer suplementação, mesmo que seja com plantas naturais. Natural não significa sem risco. Significa que o risco é diferente. E tratado com o respeito adequado, o uso de plantas medicinais pode ser uma das escolhas mais saudáveis e mais inteligentes que você faz pela sua saúde. E uma última coisa antes de encerrar. Uma reflexão que carrego comigo e que quero deixar com você. Vivemos em uma época de muita informação e muito barulho. As redes sociais nos bombardeiam com estímulos. O trabalho nos exige cada vez mais. O ritmo de vida acelera sem parar. E no meio de tudo isso, o cérebro vai ficando sobrecarregado, vai ficando exausto, vai pedindo socorro de maneiras que muitas vezes a gente ignora. Os esquecimentos, a dificuldade de concentração, a névoa mental, o cansaço que o sono não resolve. Essas plantas que você conheceu hoje são um convite para desacelerar, para olhar para dentro, para cuidar do órgão mais complexo e mais precioso que você tem, para fazer escolhas que protejam não só a sua memória de hoje, mas a sua capacidade de estar presente, de pensar, de sentir, de conectar com as pessoas que você ama. Por muitos e muitos anos ainda, o conhecimento que você adquiriu aqui hoje é seu. Ninguém pode tirar isso de você. E o primeiro passo para proteger o seu cérebro é exatamente esse: querer aprender, querer cuidar, querer entender o que acontece dentro de você e buscar alternativas conscientes e responsáveis. Você deu esse passo hoje. E se esse vídeo acrescentou algo para você, se você aprendeu algo, se algo fez sentido, se algo te tocou, eu te peço 3 coisas simples. Deixa um like aqui no vídeo. Isso ajuda o canal a crescer e a levar esse conteúdo para mais pessoas que precisam dele. Compartilha com alguém que você ama e que também merece cuidar do seu cérebro. Um familiar, um amigo, alguém que você sabe que vai se beneficiar dessas informações. E se inscreve no canal, se ainda não está inscrito, para não perder os próximos vídeos, porque tem muita coisa boa ainda por vir. Cuide do seu cérebro. Ele é o lar de tudo que você é. Até a próxima.